Fala rapaziada, nessa nossa videoaula número 3 eu irei corrigir com vocês o exercício número 8 do trabalho. Essa atividade pede para que vocês demonstrem uma fórmula que nós utilizamos para calcular para onde uma soma ou uma série geométrica converge, ou seja, a maneira que somamos os números, esse número irá se aproximar de quanto? A fórmula que a gente utiliza é essa fórmula aqui, ó. A dividido por 1 menos R. Para que todo mundo se localize, só vocês lembrarem o seguinte. Lembra que eu comentei com vocês que se eu tenho aqui uma série geométrica, nessa série N começa no zero e vai até o infinito. Por exemplo, 2 vezes meio elevado a N. Isso é o formato de uma série geométrica. Como a razão dessa série está entre 0 e 1, eu sei que ela é convergente. E eu sei também que ela vai convergir para qual número? Basta eu utilizar essa fórmula. Para que eu consiga mostrar para vocês da onde essa fórmula surgiu, como que ela foi criada, nós vamos pegar um exemplo de uma soma de termos finitos, não infinitos como a gente está trabalhando. Então a primeira coisa, eu vou colocar um exemplo numérico só para vocês se localizarem. Imagine que eu tenho a seguinte soma: 2 mais 4 mais 8, depois mais 16 e mais 32. Eu gostaria que vocês reparassem aqui que cada termo cresce na razão de 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16 e assim por diante. O meu objetivo inicial com vocês é que vocês observem que esse primeiro termo vale 2. E eu posso pegar e escrever o segundo termo como 2 vezes 2 é 4. Eu posso escrever o terceiro termo como 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. A minha intenção é colocar todos esses 5 termos em função do primeiro. Então, o 16, que é o quarto termo, fica 2 vezes 2 ao cubo. E o 32 fica 2 vezes 2 à quarta. Reparem, pessoal, outra coisa importante que a gente vai usar na demonstração. Aqui está o primeiro termo. Esse 2 que aparece aqui, esse 2 que aparece aqui, aqui e aqui, é a razão com qual cada número cresce. Quando eu tenho o segundo termo, a minha razão aqui está elevada a 1. Quando eu pego o meu terceiro termo, que é 8, a razão fica elevada ao quadrado. Então, o terceiro termo caiu para 2. O 16 é o quarto termo dessa sequência. Quando eu jogo ele aqui, eu elevo ele ao cubo. Então, ele sempre cai menos 1. Observe o 32. É o primeiro termo, que eu vou chamar de A1, por exemplo, multiplicado pela razão. Se aqui é 4 e aqui é o quinto termo, então é o número de termo menos 1. Então, ele sempre vai descer uma unidade. Então, é em cima, pautado nessa explicação, que nós iremos introduzir a parte da demonstração. Então, vamos supor o seguinte. Que eu tenho uma determinada sequência dessa forma. Aqui eu tenho meu primeiro termo. Aqui eu tenho o meu segundo termo. Aí eu vou somar essa sequência com o meu terceiro termo. E agora eu vou somar com o enésimo termo. Então eu tenho aqui a soma dos n primeiros termos de uma sequência. Como eu expliquei aqui em cima para vocês, essa soma eu posso colocar tudo em função do primeiro termo. Então é o primeiro termo. Em vez de escrever o segundo termo, eu copio o primeiro
e multiplico pela razão. O terceiro termo vai ser o primeiro vezes a razão ao quadrado. Igual a gente fez aqui, ó, terceiro termo é o primeiro vezes a razão ao quadrado. E o nosso enésimo termo vai ser o primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Então, vamos gravar bem essa primeira expressão nossa que a gente trabalhou aqui. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a soma desses enésimos termos e vou multiplicar por R. Vou fazer isso vezes R. O que significa multiplicar uma expressão por R? Significa multiplicar cada termo dela por R. Então, vai ficar A1 vezes R. Aqui eu vou multiplicar por R, então vai ficar AR ao quadrado. O terceiro termo vai ficar A1 vezes R ao cubo, porque eu estou multiplicando tudo por R. E o último termo, A1 vezes R elevado a N. Para quem não entendeu por que ficou N, basta observar aqui, ó. R, N menos 1, multipliquei por R. A gente conserva a base e soma os expoentes. N menos 1 com mais 1 dá N. Agora, em cima dessas duas expressões aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma continha de menos. Eu vou pegar essa primeira expressão e vou subtrair da segunda expressão. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o SN e vou tirar do SN vezes R. Então, vamos lá. Quem que é o nosso SN? O SN vai ser o A1 mais o A1 vezes R mais o A1 vezes R ao quadrado mais o enésimo termo, que é A1 vezes R elevado a N menos 1. Que é isso daqui. Agora eu vou subtrair, um joguinho matemático, isso aqui, do SN vezes R. Aí eu pergunto, quem é a nossa soma do enésimo termo vezes a razão? É isso daqui. Eu venho aqui e faço menos o A1 vezes R menos o A1 vezes R ao quadrado menos o A1 vezes R ao cubo menos o A1 vezes Rn menos 1 menos o A1 vezes R elevado a N. Agora, observe o que aconteceu. Quando eu peguei uma expressão e subtraí da outra, olha o que sobrou para a gente. A1 menos R positivo. Tira desse. A1 vezes R ao quadrado, cancelo com esse. Aqui vai ter um A1 vezes R ao cubo, ó. Vou cancelar com esse. O A1 vezes Rn menos 1, eu cancelo com esse, porque eu estou fazendo... Aqui é mais e o de lá é negativo, a gente está subtraindo. O que eu quero que vocês observem é o que sobrou. O que sobrou para a gente dessa expressão que a gente subtraiu? Do Sn menos Sn vezes a razão. Sobrou para a gente o A1 e desse lado sobrou o menos A1 vezes Rn. E olha que fantástico agora aqui na nossa matemática. Eu tenho uma continha de menos, desse lado eu tenho o Sn e desse lado eu tenho o Sn. Então eu posso pôr o Sn
em evidência, que é a soma dos termos. Sn dividido por Sn dá 1. Sn dividido por Sn dá 1. Vai sobrar o R. Novamente, eu tenho uma continha de menos. De um lado eu tenho A1, do outro lado eu tenho A1. Coloco um A1 em evidência. A1 dividido por A1 dá 1. A1 dividido por A1 dá 1. Quem sobra? A razão elevada a n. E daqui eu consigo concluir a primeira fórmula com vocês. Isolo Sn é igual. Quem está multiplicando aqui, ó, passa dividindo. Então, vai ficar 1 menos R. E em cima vai sobrar A1 vezes 1 menos a razão elevado a n. Pessoal, essa fórmula a gente usa para calcular a soma dos n termos de uma sequência que seja finita. Então, essa fórmula aqui. Para vocês entenderem melhor, observem aquele exemplo que eu dei para vocês. Lembra no começo que a gente discutiu o seguinte? Eu tinha essa sequência, 2 mais 4 mais 8 mais 16 e mais 32. É uma soma com 5 termos. E se vocês aplicarem nessa fórmula, olha bem, quem é o primeiro termo? O 2. E vezes 1 menos. Qual a razão dessa sequência? Ela cresce sempre multiplicando em 2, então a razão dela é 2. Então vai ficar 2 vezes elevada a n. N é o número de termos. Essa sequência tem quantos termos? 5. Tudo isso dividido por 1 menos a razão, que é 2. Então vai ficar 2 vezes 2 elevado à quinta é 32. 1 menos 32 é menos 31. Tudo isso dividido por menos 1. Se a gente resolver essa conta, vai ter como resultado 62. Conclusão. Se eu somar esse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, eu tenho como solução 62. Então, essa fórmula eu uso para somar os n primeiros termos de uma sequência finita. E é a partir dessa fórmula que eu consigo deduzir a soma dos termos infinitos de uma sequência. Então, vou colocar aqui para vocês como que a gente vai provar agora isso daqui. Apagar aqui para sobrar espaço. Então, vamos ver como que fica. Então, concluímos essa fórmula. S de n, a soma dos n primeiro termo, é igual o primeiro termo multiplicado por 1 menos a razão dividido por 1 menos a razão. Para provar o que eu quero, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar a distributiva aqui. A1 vezes 1, A1. A1 vezes R elevado a N vai dar A1 R elevado a N. 1 menos R. Agora, observem que isso aqui é uma subtração de frações. Eu posso separar isso dessa forma. Eu posso fazer A1, 1 menos R, tudo isso menos A1 vezes R elevado a N, dividido por 1 menos R. Subtrair frações, a gente conserva o de baixo
e resolve em cima. É aqui que entra a grande sacada da demonstração. R é a nossa razão. Se essa razão estiver entre 0 e 1, eu posso afirmar que a maneira que eu aumente o meu valor do n, eu sempre vou me aproximar de 0. Eu estou querendo fazer uma soma de termos infinitos. Então, eu quero que esse meu n cresça cada vez mais e mais. Então, se a razão for um número entre 0 e 1, lembra do nosso exemplo do meio? Pega aqui, meio elevado a 0 é 1. Aí você vai lá e faz meio elevado a 1 dá meio. Meio ao quadrado dá 1/4. Então, cada vez que você aumenta 0, aumenta 1, aumenta 2, esse número está ficando cada vez menor. Então, cada vez que você faz isso daqui, esse n crescer indefinidamente, se essa razão estiver entre 0 e 1, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que esse número aqui todo se aproxima de 0. Então, vamos aplicar a definição de limite para provar isso. Ó. Limite, à medida que n se aproxima do infinito, de A1 sobre 1 menos R, menos A1 vezes R elevado a N, 1 menos R. Se eu aplicar limite, a gente percebeu que isso aqui vai se aproximar de 0. A maneira que o n cresce e o r está o quê? Entre 0 e 1. Se aqui vai dar 0, 0 vezes A1 dá 0. 0 aqui em cima, dividido por 1 menos r, também vai dar 0. Então, o que vai sobrar para a gente aqui? Limite de n tendendo ao infinito disso daqui. Como é o n que está variando e aqui eu não tenho n nenhum, isso se torna uma constante. O limite de uma constante é ele mesmo. Então, a gente conclui que a maneira que eu faço o n crescer, deixar de ser finito e se tornar infinito, eu passo a ter 1 menos r. Então, está provada a nossa fórmula. Então, quando eu tenho uma progressão geométrica e eu quero saber para onde ela convergiu, eu tenho que lembrar que ela converge quando o r está entre 0 e 1. Aqui é o primeiro termo e esse valor aqui é a razão. Isso aí, pessoal. Forte abraço para todo mundo. Espero que tenha dado para vocês entenderem esse exercício.